We're starting on a new topic today, Hoje vamos começar um novo assunto. so I just want to take a moment to review, Então, queria usar um momento para revisar just very quickly, what we've done in the last 8 weeks. rapidamente uma revisão daquilo que fizemos nas últimas aulas. We began by studying Acts 27, Começamos estudando Atos 27. and with Acts 27, we studied the ships. E com Atos 27 estudamos os navios. So we took the chapter, Matias? Então, olhamos para os navios, para o capítulo. we took the chapter of Acts 27, Pegamos os navios de Atos 27, saw the history of 2 ships, a história de 2 navios, Adramyttium and Alexandria. Adramítio e Alexandria. Our conclusions from that study A nossa conclusão desse estudo were that the ships represent the United States and Adventism. era que os navios representam os Estados Unidos e o Adventismo. So, United States and Adventism, Estados Unidos e Adventismo from 2 different perspectives, de 2 perspectivas, good and bad. bom e mal. And we traced their journey all the way from 1798, E traçamos a sua jornada desde 1798 and we saw that they closed their probation e vimos que eles fecharam seu fechamento da Porta da Graça at Sunday Law, no decreto dominical. and the waymarks of Raphia and Panium Nos marcos de Rafa e Panium, can be titled Midnight, que temos aqui com as siglas meia-noite, and Midnight Cry, because clamor they da lead up meia-noite. to a close of probation. porque eles levam para o fechamento da Porta da Graça. Midnight, Midnight Cry, close of probation. Meia-noite, clamor da meia-noite, fechamento da Porta da Graça. Then we saw that in between the Midnight Cry and shipwreck, E vimos então que entre o clamor da meia-noite e o naufrágio, we can place the number of those on board conseguimos colocar esse número daqueles que estão a bordo do navio. and we broke down that story to see that there's 273 Levites. E nós então olhamos para essa história vendo que temos aqui identificado 273 levitas. We went to Numbers 3 Fomos para Números 3 and then we went back into history. e logo voltamos à história. And we saw that if we understood the history of Pyrrhus, E vimos que se entendemos a história de Pirro, 273 BC, 273 a.C., was a waymark between Panium and Sunday Law, era um marco entre Panium e o decreto dominical, or Beneventum ou Benevento, in his history. na história dele. We can do this from another perspective. Podemos fazer isso de uma outra perspectiva. Daniel 11 verse 40. Daniel 11, versículo 40. And when we go to Daniel 11 verse 40, E quando nós vamos para Daniel 11, 40, we compared and contrasted part A and part B. comparamos e contrastamos parte A e parte B. And we saw that there was a deadly wound, E vimos que houve uma ferida mortal, a progressive fall, and then a death. uma queda progressiva e logo uma morte. But then we saw at part A, Logo vimos que na parte A, after the death, there would be a resurrection. que após a morte haveria uma ressurreição. And then we saw in part B, E logo vimos na parte B, if we compare and contrast, comparamos e contrastamos, that there would be a resurrection of the king of the south que haveria uma ressurreição do rei do sul after 1991. após 1991. And then we compared and contrasted Logo comparamos e contrastamos the history of the king of the north, a história do rei do norte, the counterfeit king of the north, a contrafação do rei do norte, with the true king of the north. comparado com o verdadeiro rei do norte. And when we compared and contrasted the true and the counterfeit, E quando nós comparamos e contrastamos o verdadeiro com a contrafação, we saw that we see it in 2 histories, this resurrection. e foi então que observamos uma ressurreição em 2 histórias. This is where it merges with Pyrrhus. É aqui onde está se juntando com Pirro. If
because we see Pyrrhus occurs in two histories, porque vemos que Pio acontece em duas histórias, Macedonia and Italy. Macedônia e Itália. So we understood the history of Pyrrhus, and through this structure, Entendemos então a história de Pirro e através dessa estrutura that there's two histories. que existem duas histórias. From here, we went into a more in-depth study of Pyrrhus, Daqui partimos para um estudo mais profundo sobre Pirro and we laid out those two histories, e delineamos essas duas histórias and we understood the first history to be the history of World War II, e entendemos que a primeira história era a história sobre a Segunda Guerra Mundial, Hitler and Stalin. Hitler e Stalin. And then we laid out the second history, E logo delineamos a segunda história, Trump and Putin. Trump e Putin. So we laid out those histories, Então delineamos essas histórias, two for Pyrrhus, duas para Pirro, the king of the south in that day, o rei do sul naquele tempo, and two for the king of the south in our time, e duas para o rei do sul em nosso tempo. World War II, World War III. Segunda Guerra Mundial e Terceira Guerra Mundial. Stalin, Putin. Stalin, Putin. And there were other details. Existem outros detalhes. We lined up the history of the kings Alinhamos as histórias dos reis, that enabled us to place Stalin solidly in that history. que nos permitiu firmar Stalin de forma bem sólida nessa história. And then we started making applications. E logo começamos a fazer aplicações. We recognized the histories in the battles in the history of Pyrrhus, Reconhecemos as batalhas na história de Pirro, that you could understand 4 battles. que podemos aqui reconhecer 4 batalhas. 3 in the history in Italy. 3 na história da Itália. And then also in the history of World War II, E também na história da Segunda Guerra Mundial. 4 battles, 4 batalhas. 2 fronts. 2 frentes. And then we made applications. E logo fizemos aplicações. We were able to make applications Conseguimos fazer aplicações because we understood there's one mode of warfare. porque sabemos que existe um modo de guerra. Elephants are decisive in every one of the battles Elefantes são decisivos em cada uma das batalhas, of Pyrrhus. nas batalhas de Pirro. Ipsus, Heraclea, Asculum, Beneventum. Ipsos, Heraclea, Asculum e Benevento. We wanted to understand that mode of warfare in our time, Queremos entender esse modo de guerra em nosso tempo, so we went back to our reform line. então voltamos para a nossa linha de reforma. And what are we required to do? E o que somos requeridos fazer? We're required to take our waymarks Somos requeridos de tomar os nossos marcos and thread them e juntá-los com fio, so we can trace its development. para que possamos traçar o desenvolvimento. And we trace that mode of warfare from the time of the end, E traçamos esse modo de guerra desde o tempo do fim, the increase of knowledge, o aumento de conhecimento, the formalization of the message, a formalização da mensagem, the empowerment of the first angel, o fortalecimento do primeiro anjo, the laying of the foundations, os fundamentos sendo lançados, Sunday law, decreto dominical, the increase in the loud cry. o aumento do alto clamor, We traced that tudo isso traçamos so that when we come to Raphia and Panium, para quando nós chegássemos a Rafi e Panium, we know what the mode of warfare is nós saberíamos o que seria esse modo de guerra, because we connected our thread. porque nós conectamos o fio. So we did that study Fizemos esse estudo on cyber and information war. sobre guerra digital And then we went e de into informação. the history of 2014. E logo fomos também para a história de 2014. We understood the internal Entendemos o interno and what Sunday law looked like. e com que se parece o decreto dominical. And then we spent a large amount of time E logo passamos um bom tempo looking at the Battle of Ipsus olhando para a batalha de Ipso, from 2 different perspectives. de 2 perspectivas. And we broke down what happened in that battle. E nós olhamos para o que aconteceu naquela batalha.
Then we looked at 2018, Logo olhamos para 2018, Heraclea, Heracleia, and we broke down what happened in that battle, e olhamos para o que aconteceu naquela batalha. combining it with the history of August E combinando isso com a história de agosto 1940. 1940. Sorry, 1941. 1940. 1940. World War II. Segunda Guerra Mundial. So we've studied Ipsus and Heraclea Nós estudamos Ipso e Heracleia to give us understanding what happens at Asculum para obter conhecimento sobre o que acontece em Ascolo or Raphia ou Ráfia and Panium. e Panion. And we do that by connecting our waymarks. E isso fazemos ao conectarmos os nossos marcos. That's where we're up to. Ali onde nós chegamos. Through Acts 27 and Daniel 11:40, Através de Atos 27 e Daniel 11, versículo 40, we've laid out in fairly detailed fashion conseguimos mostrar de uma maneira bem detalhada the war with the king of the south in our time, uma guerra com o rei do sul em nosso tempo, what it's about, sobre o que ela é and how it's fought. e como ela é lutada. And we have two witnesses for battles. Temos duas testemunhas para batalhas. We looked at the external history. Olhamos para a história externa. We traced the history of the Cold War Traçamos a história da Guerra Fria to also understand what it looks like. para também entender com que ela se parece. The fall of the Soviet Union, all of that history. A queda da União Soviética, toda essa história. So that's been our studies to date. Esses têm sido os nossos estudos até hoje. I want to I'll begin today considering time, Hoje eu vou começar a considerar tempo. how we placed 2019. Como nós marcamos ou localizamos 2019. Before doing that, Mas antes de fazer isso, I want to have a brief look at 2014. eu gostaria de ter uma breve olhada para 2014. It's the first date that was set by this movement. A primeira data que nós como movimento nós marcamos. So, what are your reasons Então, quais são as razões de vocês? or logic that enables us to set time? Qual a lógica que nos permite marcar tempo? If I'm just a nominal Adventist Se eu sou um adventista nominal and I came to you e eu me aproximasse a você and said, what gives you the right to time set? e eu te perguntaria então o que te dá o direito de marcar tempo? What are you going to say? O que você responde? The lines. The lines. So, As linhas. the lines give you the right to time set. Então, as linhas te dão o direito de marcar tempo. I'm a nominal Adventist. Eu sou um adventista nominal. I say, what lines? Eu falo que linhas. What is a line? O que é uma linha? Microfone? ¿Quiere que explique qué son las líneas? So you want me to explain what the lines are? Ok. Or why you think you have the right to time set? Por que você acha que tem o direito de marcar tempo? Because I got asked this question in Argentina Porque essa pergunta me foi feita na Argentina by a fellow who has a problem with time setting. por uma pessoa que tem um problema de marcar tempo. Completely put on the spot. Unexpected. Então, de repente, todo o foco nela inesperadamente, No preparation. sem nenhum preparo. Sin explicar o sin decir que hablar del tema de las líneas puntualmente, podemos, sin hablar puntualmente de las líneas, Without talking in a detailed manner about the lines, en toda la historia de la Biblia, Dios trabajó a través de tiempo. in all history throughout the Bible, God worked through time. La pregunta sería, ¿por qué ahora dejaría de hacerlo? Porque ahora, Dejaría de hacerlo.
And the question would be why now he would stop doing so. Y también tenemos que entender que estamos en un momento particular de la historia que es un tiempo de reunión. Also, we need to understand that we are in a particular time right now, a time of gathering. Y en esos tiempos Dios siempre dio tiempo. And En ese momento siempre Dios dio in tiempo. these moments, God always has given time. Good. Bom, I had some advantages. eu tinha algumas vantagens. He knew what lines are. Ele sabia o que eram He linhas. was already familiar with the fact that we do that. Ele já estava familiarizado com o fato que nós usamos linhas. I want to, I guess, discuss how I see it. Eu creio que eu gostaria de discutir como eu vejo isso, Just as a structure. assim, somente como estrutura, It's probably already how you would do it. e provavelmente é assim como vocês fariam também. But as an introduction, it's good as a reminder. Mas como introdução, isso é um bom lembrete. And it's helpful when people come to you with and just say there are so many quotes. E ajuda, porque as pessoas vão chegar e vão falar, olha, existem tantas citações. Because this person didn't bring one quote, he just said there are many. Essa pessoa não citou nenhum texto, mas disse que existem tantas. And he has a right to be concerned E ele tem o direito de estar preocupado, because he's doing his best to follow inspiration like we are. porque ele está fazendo o melhor para seguir a inspiração da mesma maneira como nós também o fazemos. So if you turn to 2 Thessalonians chapter 2, Então, se vocês abrem comigo 2 Tessalonicenses, what chapter? it's chapter 2. 2 Capítulo Thessalonians 2. 2. 2 Tessalonicenses 2. Verses 1 to 7. Versículos 1 a 7. You would read that. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e para a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. So what is happening in Paul's day? Então, nos dias de Paulo, o que está acontecendo? What are people doing? O que as pessoas estão fazendo? Yes, Brother Joaquin. Estaban queriendo determinar cuándo era la venida de Jesús. They were trying to determine when Jesus' return would be. Yes. Sim. So if we considered this history, Então, se nós considerarmos essa história, we'll begin it with the birth of Christ. começamos com o nascimento de Cristo. There's been a period of darkness, Houve um período de escuridão, then the birth of Christ, logo o nascimento de Cristo, up to his death. até a sua morte.
They've gone from a scattering Eles passaram de um espalhamento or darkness into a gathering time. ou de uma escuridão para um tempo de ajuntamento. You could just say this is the reform line of Christ. Você poderia dizer que essa aqui é a linha de reforma de Cristo. And then after the cross, E logo após a cruz, it leaves the disciples doing this work. ele deixa os seus discípulos para que eles fizessem a obra. But in 2 Thessalonians, Mas em 2 Tessalonicenses, Paul is speaking to the people Paulo está falando com as pessoas. because they're looking for the second advent of Christ. Porque eles estão olhando para o segundo advento de Cristo. And what does he say to them? E o que ele diz para eles? It's not time. It's not time. Não é tempo. What has to happen? O que tem que acontecer? Sister Rosie, Irmã Rosa, what has to happen? o que precisa acontecer? In verse 1 to 7. Nos versículos 1 a 7. Antes tem que vir a apostasia e tem que se manifestar o The falling away and homem do pecado. the Filho man da of sin perdição. needs to be revealed. Yes. Sim. Can you give me any dates for that? Pode me dar alguma data para isso? Who's the man of sin? Quem é o homem do pecado? Papa, The Pope. Yes. Sim. So what time period is this? Então isso aqui fala de qual período? fala do período da supremacia papal. The time period of the papal supremacy. And we would mark that from what dates? E isso marcaríamos a partir de qual data? Quais datas? 500. 500? It's in that Que- history? É nessa história. É nessa história. 538. 538? 538? 538. And when do you want to end it? E onde você quer terminar? 1798. 1798. 1798. 1798. How long is that time E period? quanto tempo dura esse período? 1260 anos. 1260? Says the 1260. So there's going to be 1260 years Então temos 1260 anos, where you can see persecution, onde você pode observar perseguição, but God's people are also taking on the wine of Babylon, mas o povo de Deus também está tomando do vinho da Babilônia, which is part of the persecution, que é parte da perseguição. imbibing their doctrines. Eles estão bebendo das suas doutrinas. And after 1798, E após 1798, what can then happen? o que pode então acontecer? If we look at Great Controversy, Se abrimos o grande conflito, 356, 356, 1 and 2. 1 e 2. Is that in Portuguese? Mhm. Is it a different page? No. If you would read that. Grande conflito 356, 1 e 2. The Apostle Paul, right? Yeah. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Não poderemos esperar pelo advento do nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período de domínio do homem do pecado. Este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e o iníquo, representa o papado que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período terminou em 1798.
A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicara aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martim Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. That was paragraph 2 as well. Yes. So what is Paul saying? Então, o que Paulo diz? Or not just Paul, Não somente Paulo. what's Ellen White saying based on Paul's O words? que Ellen White diz baseado nas palavras de Paulo? Microfone. Que Cristo podría haber venido después de 1798. That Christ could have returned after 1798. Yes, Sim, that's part of it. é parte disso. Y que que Pablo predicó que Jesús no podría haber venido en esa generación. And that Paul preached that Christ could not have returned in his generation. Yes, Sim? but also the proclamation that Christ is about to return. Mas também a proclamação que Cristo está prestes a voltar. Paul also couldn't preach about it. Could not, Preach about it. he could not preach about it. Okay. Ele não poderia tampouco pregar que Cristo estava prestes a voltar. Why? Por quê? Porque no era el tiempo. It was not time. It was not time. Não era Where tempo. does that time begin? Quando começa aquele tempo? Porque debía cumplirse la profecía del hombre de iniquidad. Não. Quando começa esse tempo? He's saying the prophecy on the man of iniquity had to be fulfilled. Yes, Comienza Certo. desde 1798. 1798. 1798. 1798. What happens in 1798? E o que acontece em 1798? Termina el tiempo de la supremacía papal. The time of papal supremacy ends. It does. É assim é. If you look at the second paragraph, Se vocês olham para o segundo parágrafo, the last sentence, última sentença, there's another detail. temos outro detalhe. In 1798, the 1260 ended, Em 1798, os 1260 terminaram. but it's not just about the papacy. Mas não é somente acerca do papado. What began to happen? O que mais começou a acontecer? Anyone want to share? Alguém gostaria de compartilhar? What is the question? Fala que o livro de Daniel foi descelado também. That the book of Daniel was unsealed, Yes. certo? And there's been an increase of knowledge. E que houve um aumento de conhecimento. So after 1798, Então, após 1798, God was ready to open up the message of the second advent. Deus estava pronto para abrir a mensagem do segundo advento. In Paul's time, No tempo de Paulo, did they not know that a second advent was going to happen? será que eles não sabiam que o segundo advento iria acontecer? Or did they lack information on? Eles careciam qual informação? Time. Tempo. Because they knew a second advent was going to happen. Porque eles sabiam que iria ocorrer o segundo advento. What they didn't understand was when. O que eles não entendiam era quando. And they're searching in Paul's day to know when. E nos dias de Paulo, eles estão buscando entender quando. And Paul says, sit back and get comfortable. E Paulo diz para eles, podem sentar e
podem ficar tranquilos. live a good life, Vivem uma vida boa. be nice to each other, Sejam bons uns com outros. try to reach your friends and family Tentem alcançar os seus amigos e a família with the gospel. com o evangelho. But it's a message of for his time, Mas é uma mensagem para o tempo dele, telling them to wait, que é de esperar not be deceived. e não ser enganados. And if he says to not be deceived, what are people trying to do? E ele diz aqui que não sejam enganados. O que as pessoas estão tentando fazer? In verse 2 and 3, Nos versículos 2 e 3, he says, don't be shaken or troubled. diz aqui, não sejam, não vos movais facilmente e nem vos perturbeis. Why would they be shaken or troubled? Por que eles seriam facilmente movidos e perturbados? Sí, dice, ni por profecía, o sea, don profético, ni por carta. Evidentemente había personas que se llamaban apóstoles. So here it says it's neither by spirit nor by letter, and certainly there were people who said they were apostles, O maestros que enseñaban que Cristo or teachers who were teaching that Christ was about to return, vendría en sus días. ¿Mm? Que Cristo vendría en sus días. that Christ would return in their days. Yes. Uhum. So if he says do not be deceived, Então, quando ele diz que não vos enganeis, there must be a danger or risk that they could be deceived. é porque tem que existir algum risco que eles sejam enganados. So there's people in Paul's day Então, existem pessoas nos dias de Paulo looking for time of the second advent, que estão procurando o tempo do segundo advento saying it soon. e estão dizendo que isso será em breve. And Paul tells them to stop, E Paulo diz a eles que devem parar tells the people to not listen to them. e fala para as pessoas que não devem ouvir. Don't be shaken, Não sejais movidos. get comfortable, Fiquem confortáveis, because there's going to be a period porque haverá um período of 1260 years de 1260 anos where, as he says in coded language, assim como ele expressa num linguajar codificado, the man of sin, que o homem do pecado mystery of iniquity, e o mistério da iniquidade has to be exalted precisa ser exaltado. and attempt to counterfeit God. E também precisa tentar falsificar Deus. And in careful language, he's talking about what is already beginning in his time. E usando um linguajar bem pensado, bem cuidadoso, ele descreve aquilo que já começou no tempo dele, This counterfeit church. essa igreja que é uma contrafação. So I want to make one point. Eu quero fazer um ponto. Paul is speaking for his day. Paulo fala para os dias dele. Is this a message forever? Essa mensagem, ela vale para sempre? Is this a message for his generation? Essa mensagem é para a geração dele. Se essa mensagem é para a geração dele ou se essa mensagem vale para sempre. Is this a message just for his generation? For me? Is this a message just for his generation? Será que essa mensagem é apenas para a geração dele? Dice hasta. Hasta que pase. Después sí. ¿Dónde? Dice hasta que se manifieste el hombre ¿Qué de pecado, el versículo? hijo de perdición. It says until. Not sure where it's quoting for. Tiene que manifestarse el hombre de pecado y luego sí. Abre la posibilidad a que se pueda dar.
says first. And then afterwards it's revealed, so it opens the possibility that afterwards it may be revealed. I don't know. Hasta y después habla posibilidad para. Claro, dice, ahí no está la palabra hasta. Pero luego de la manifestación, ¿Cuál versículo? Perdón, estoy un poco perdido. 3. Ok. Ujú. nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, Let no el one hombre de pecado, el hijo de deceive you, perdición. etc. Y bueno, a eso estoy hablando. Luego de eso, Sí. abre la posibilidad. And then he is given the possibility. So afterwards, Então depois after the 1260, dos 1260. what I also observed from these passages O que eu observo dessas passagens is it's not just his generation, é que não é apenas a geração dele. it's 1800 years. São 1800 anos. years. Hmm? 1700 years, 1700 anos where this message can't be given. em que essa mensagem não deve ser dada. So he's not just speaking for Paul, Ele não fala apenas para Paulo, he's also speaking for the whole period of the Reformation, E Martin tam- Luther. all of também them. fala para todo o período da Reforma, Martinho Lutero, etc. It's not just for his time. Então isso não é apenas para o tempo dele. So when we come into our history, Então quando chegamos à nossa história, you can take it from 1798. você pode começar então em 1798. We can understand Podemos entender that here there was an increase of knowledge, que aqui houve um aumento de conhecimento. and in 1798 Daniel was unsealed, E em 1798, Daniel foi descelado. and knowledge on the prophecies increased. E aumentou-se o conhecimento sobre as profecias. The message of judgment could be proclaimed, A mensagem sobre o juízo poderia ser proclamada. and God began to draw his people out of darkness. E Deus começou a tirar o seu povo da escuridão. Then after 1844, Após 1844, you have Ellen White. temos Ellen White. And what is she saying? E o que ela diz? Stop looking for the second advent. Parem de olhar para o segundo advento. Live a good life, Vivam uma vida boa. give your tithe, Deem o seu dízimo. be nice to each other, Sejam bons uns com os outros. but stop deceiving people Mas parem de enganar as pessoas, and looking for the time of the second advent. tentando descobrir o tempo do segundo advento. In 1863, 1863, God's people again go into a scattering. está indo o povo de Deus mais uma vez para um espalhamento. For how long? Para quanto tempo? 126 years. 126 anos. So after 126 years, Então, após 126 anos, knowledge on the prophecies can increase, o conhecimento sobre as profecias pode aumentar. and the message of judgment can be proclaimed, E a mensagem do juízo pode ser proclamada, that it's here, que está chegado, that time has come que o tempo chegou. for the second advent. O tempo para o segundo advento. How do we connect the 126 to the 1260? Como conectarmos os 1260 aos 126? The 10th part. A 10ª parte. The 10th part. 10ª parte. So this structure doesn't, if someone is completely new to our methodology, It is not, it is. if someone is, E se alguém está completamente novo a essa mensagem, essa metodologia, I think they can still be drawn to see the logic. mesmo assim, creio que ainda poderíamos demonstrar lógica. It may not answer every quote, Talvez não vai dar resposta a todas as citações, but it begins to open up the possibility to people. mas começa a abrir a possibilidade às pessoas. So this is where how I choose to perceive it. Então, é dessa maneira como eu
escolhi perceber isso. It's how I answer the question for myself without going into inner details. Como eu respondo a pergunta para mim sem ter que entrar em muito detalhe. Because there are other issues in this history, Porque existem outros problemas nessa história. the moving of time prophecies, etc. Mover tempos, profecias de tempo, etc. But I would suggest that Ellen White is doing the same thing as Paul. Mas eu sugiro que Ellen White está fazendo o mesmo como Paulo. When she says you don't have a message based on time, Quando ela diz que vocês não têm nenhuma mensagem baseada em she's tempo, not just speaking for her generation. ela não fala apenas para a geração dela, She's speaking all the way up till 1989. ela fala até 1989. And once 1989 comes, E uma vez que chega a 1989, we can proclaim the message of the judgment, podemos proclamar a mensagem do juízo, the time of the second advent. o tempo do segundo advento. Is everyone okay with that? Todo mundo bem com isso? Is there anything you want to add or Alguma coisa que gostariam de acrescentar question? ou perguntas? Brother Marcos. A question. You started this topic with a statement. Uma pergunta. Você começou esse assunto com uma afirmação Where you said that 2014 was the first time set by our movement. dizendo que 2014 foi o primeiro tempo marcado pelo nosso movimento. Why would you say this is the first time Por set que by our movement? você diria que isso é o primeiro tempo que marcamos? I don't know a time period, I don't know an event before 2014 Não conheço nenhum evento antes de 2014 where we predicted time. onde nós predizemos tempo. So in Well, that this is way, different if you predict time or if you set a time. Because Porque é we set diferente se many você times before. prediz um tempo ou se você marca um tempo. we can all go back and say 1844, A gente poderia voltar e dizer 1854, but what began to open up here mas o que começou a se abrir aqui was in advance. foi de antemão. They saw it coming, not after the fact. Eles viram chegando, não depois do fato. So even though we're not yet accepting it in 1989, Mesmo não aceitando isso ainda em 1989, what we're able to do is see it in advance, not after the o fact. que nós somos capazes é ver o fato antes e não depois de ter ocorrido. It just takes us time to understand that. Só leva tempo até que nós entendêssemos isso. So that's why I'm marking 2014, Porque isso que marca 2014. because that's where we're going to begin our study on time. Porque é ali onde nós começamos nosso estudo sobre tempo. I'm just saying that because it's important in our movement, has become important in our movement to see that we have been setting time. Not necessarily predicting time, but setting time since 1989. And not Digo isso only- porque tornou-se importante nosso movimento fazer essa distinção entre reconhecendo o fato que temos estado marcando o tempo desde 1989, mas não necessariamente predizendo o tempo. For sure. Certamente, We've known for many years that 1989 is a waymark. sabíamos por muitos anos já, ou sabemos por muitos anos que 1989 é o marco. So we're able to place 1989 Então, nós conseguimos marcar ou localizar 1989, but we've been placing time this way. mas a gente tem estado marcando tempo dessa maneira. And we're able to do that in this history, E conseguimos fazer isso nessa história, observe events, observar eventos. but now we need to do it in this Mas agora precisamos fazer isso dessa maneira, fashion. See into the future. olhando para o futuro. If you went to Daniel chapter 5, Se vamos para Daniel 5, I just want to discuss one topic. eu gostaria de discutir um assunto, um tópico. That's a couple of the numbers that we use. São alguns dos números que nós usamos. Some of you are already very familiar with this. Alguns de vocês já estão bem familiarizados com isso. I just want to discuss this for those of you that might be confused. Eu só gostaria de discutir isso para aqueles que talvez sejam confusos sobre isso. Who
aren't familiar so much with this logic. ou que não estão tão familiarizados com essa lógica. Daniel 5:25. Daniel 5, versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. So for some of you this is familiar. Para vocês, isso é conhecido. But for those of you that might be unfamiliar with this passage, Mas para aqueles de vocês que não estão familiarizados com essa passagem, I just want to lay out how we do this. eu gostaria de demonstrar como nós fazemos isso. This is part of the way Isso é parte da maneira that they're able to construct 2014. que nós conseguimos construir 2014. They saw that this writing on the wall, Viram essa escritura na parede and it's a type of measurement. e isso é um tipo de medida. So what they did, Então o que eles fizeram going into these words foi ir para essas palavras and understanding the currency used, e eles entendem a moeda que está sendo usada. the many tekel and the upharsin. O mene, mene, tekel e o farsim. And what is their value? E quais são os valores? What's the value of a many? Qual o valor de mene? Brother Emilis. 1000? It can depend. Depende. There's two options. Temos duas opções. It's 50, 50. 50. We'll just work on the 50 first. Vamos trabalhar com os 50 primeiramente. How many are there? Quantas mene temos? 50. Então, 50, The value 50. of a tekel. O valor de tekel. 1. 1. And upharsin. E o farsim? Half a many, Metade do mene. which makes it 25. Que torna isso 25. And if we do our maths, E se fazemos a nossa matemática, what's the measurement being drawn qual a unidade que podemos tirar aqui? on the wall for Belshazzar? Essa medida, essa unidade que está sendo especificada na parede para Belsazar. It's a 126. 1, 2, 6. And it says his judgment has come. E diz que chegou o juízo. There's two values for a many. Existem dois valores que correspondem com o mene. The second value, O segundo valor. 60. 60. 60. So we have 60, 60. 60, 1. 1. And what is the value of the upharsin now? E o valor do facinho agora? It's half of a many, Metade do mene. so it becomes 30. Então se torna 30. And now what does it equal? E agora isso é o quê? $151. 151. The 151. 151. So they become equal. Então eles se tornam iguais. They both represent the 1260. Ambos representam os 1260. The 1260 is just half of a 2520. Os 1260 são metade dos 2520. And they're all measurements of time. E todos são medidas de tempo. So I didn't intend to go into detail Então não era meu plano ir ao detalhe. because I would just point you to Parminder Eu ia direcionar vocês para a Parminda, and his studies where he says it's the 2520 that unlocks time. onde ele explica nos estudos que são os 2520 que abrem o tempo. And it gives us the 1260, E eles nos dão os 1260, the 126 and the 151. o 126 e o 151. So
that is why, for those of you that might find that unfamiliar, This is for those who don't find it unfamiliar. who will be unfamiliar, Isso para aqueles que não estão familiarizados. with why we put weight on the 151. Para aqueles que não sabem por que nós damos alguma importância para o 151. Where that number comes from. De onde vem esse número? Just to review these lines, Para revisar essas linhas, when someone doesn't give you one Ellen White quote, quando alguém não te dá uma citação de Ellen White, just refers to the many. e ele faz referência apenas às muitas citações, This is my first thought. então esse aqui seria meu primeiro pensamento. Place Ellen White in history. Coloquem Ellen White na sua história. She lines up with Paul, Ela se alinha com Paulo. and they're saying the same thing. Eles dizem a mesma coisa. There's been a history of gathering, Houve uma história de ajuntamento the time of Christ, no tempo de Cristo, and Millerite history. história milenita. You find many quotes Vocês vão encontrar muitas citações where she compares these two histories, onde ela compara essas duas histórias. where she says that the rejection of the Protestant churches Onde ela diz que a rejeição das igrejas protestantes was the same as that of the Jewish nation era a mesma como a rejeição da nação judaica, when they rejected and crucified Christ. quando eles rejeitaram e crucificaram Cristo. She talks about William Miller being raised up, Ela fala de Guilherme Miller sendo levantado, and in the great controversy when she introduces William Miller, e no grande conflito onde ela introduz Guilherme Miller, the whole chapter before, o capítulo inteiro anterior, she's discussing what led up to the birth of Christ. ela discute o que levou ao nascimento de Cristo. The Magi, the shepherds, John the Baptist. Os sábios, os pastores e João Batista. So often in her writings, Então, frequentemente nas suas escrituras, she makes this comparison. ela faz essa comparação. Then you come to 1844, Então, chegamos a 1844, disappointment, o desapontamento a shut door. e uma porta fechada. And then she has a different message. E logo ela tem uma mensagem diferente. And it's not one based on time. E não é baseada em tempo. They're not to look for the time of the second advent. Eles não devem olhar para o segundo advento. In this history, there's a 1260. Nessa história, temos um 1260. And part of that persecution E parte da perseguição is also that they're taking on Roman theology. é que eles também assumem teologia romana. We have the 126. Temos os 126. And we come into the movement E nós chegamos ao movimento with the same problem. com o mesmo problema. 1798 forward 1798 em diante, is a history of learning. uma história de aprendizado. It's also a history of E unlearning. também uma história de desaprendizado, And we're doing the desaprender. same thing from 1989. E fazemos a mesma coisa a partir de 1989. After 1260, Após os 1260, they can proclaim the message of the judgment near. eles podem proclamar a mensagem do juízo próximo. And the message is time-based, E a mensagem está baseada em tempo, as it was in the time of Christ. da mesma maneira como era no tempo de Cristo. He's a Passover lamb, Ele é o Cordeiro da Páscoa. and he knew the time. E ele sabia o tempo. In 1989 forward, Em 1989 em we diante, know the time. nós sabemos o tempo. There's no point understanding Second Advent after it's already happened. Não tem nenhuma vantagem em entender o segundo advento após ele ter ocorrido. We begin to see in advance. Nós começamos a ver isso antes. But I'll refer you to the studies in Italy, Fazendo referência aos estudos na Itália, that there's different papal doctrines that have come into God's people. digo que existem doutrinas diferentes, doutrinas papais diferentes que entraram, which entered, Have come into God's people. que entraram ao meio do povo de Deus. And one of those papal doctrines E uma dessas doutrinas papais is the millennium. é o milênio. It's a message Uma mensagem that warps our understanding of time. que distorce o nosso entendimento sobre o tempo. So we come into 1989 Então nós chegamos a 1989 with misconceptions. com concepções erradas. We have a lot to learn Temos muito que aprender
but we have just as much to unlearn. mas na mesma medida temos que desaprender. So it takes us time from 1989 forward Então, leva tempo de 1989 em diante to understand that we can now do this. entender que não podemos fazer isso. That we can see in advance. We can do this, you said? Yes, we can. Que sim, podemos fazer isso e que podemos ver as coisas antes And predict. e predizer. Does anyone have any thoughts to add? Alguém? questions? Algum pensamento para acrescentar? The quotes? No. Sorry. Quais citações, perdão? I'll find some. Remember, As citações sobre Mene Meneteco. Eu não entendi a pergunta, na verdade. Pergunta que se ella Então a tiene pergunta é cita. se ela tem as informações sobre esses valores do Mene Meneteco Ufasi. The question is if you have the information on the values of the Mene Meneteco Ufasi. the information. Mhm. What information? The values of these numbers, of these values. We drew it. The sources. The sources? No. I Not went the- to someone else's study Não, eu fui para o estudo de outra pessoa and I just drew that out. e apenas fiz o desenho aqui. But I would, again, direct you to Wikipedia. Mas, como já dito, Wikipédia eu aconselho. And so my sister doesn't get angry. E para minha irmã não se irritar, Not that she gets angry, para que ela não se irrite, but I'm sure there's some good sources for it. mas com certeza tem boas fontes para isso. Brother Mateo. Dijo que doctrinas papales habían entrado en el adventismo. Por So ejemplo, you said papal doctrines had entered the Adventism, la doctrina del milenio. the doctrine on the millennium. ¿Podría ampliar esa idea? Would you expand on this? I think if you go into Millerite history, Se vocês forem para a história millerita, they're still unlearning. eles ainda estão desaprendendo. A key one we would say that they're unlearning A doutrina-chave que eles estão desaprendendo, from that they inherited from the papacy, que eles herderam do papado, we would see as Sunday, eu digo seria o domingo, when they had to learn about the Sabbath. quando eles tiveram que aprender sobre o sábado. So they're unlearning all through that history. Então eles estão desaprendendo durante toda essa história. I don't have the quotes in front of me E não tem essas citações comigo, where Ellen White references what the three deceiving messages from the papacy. quando ela cita essas três mensagens enganadoras do papado. One of them is the millennium. Uma delas é o milênio. So I would refer you to Parminder's studies in Italy. Então eu faria referência para os estudos de Parminda na Itália. The connections between the millennium doctrine Ele faz a conexão entre a doutrina do milênio and our misconceptions on time. e os nossos maus conceitos sobre tempo. When I say our misconceptions, Adventism. Quando digo nossos maus conceitos, eu me refiro ao Adventismo. I would refer you to Italy. Então eu indicaria você para a Itália. We can observe from Millerite history Mas podemos observar através da história millerita that there's an unlearning to do, que existe um processo de desaprendizagem. because we still come into 1989 Porque podemos chegar a 1989 with our misconceptions com as nossas más concepções and observing what they are and letting them go in the process. e observar quais são essas más concepções e deixar abrir mão delas é um processo. Yes. Brother Mateo.
Comentando sobre tempo, acho um pensamento interessante que aprendi nesse trimestre. So, talking about time, there's an interesting thought which I learned this trimester. Nós vimos que Cristo poderia ter vindo em 1863. We saw that Christ could have returned in 1863. E que os escritos de Ellen White não consideram em nenhum momento nossa história. And Ellen White's writings don't consider our time at any moment. Então, ele não esperava nenhum outro tempo de reunião. So she wasn't waiting for another time of gathering. Isso explica porque tem citações que dizem que não vai ter tempo nunca mais. This explains why there are these quotes which say there won't never again be time, Que acho que são as mais difíceis de lidar. which are the quotes most difficult to deal with. Mas a gente entendendo o que aconteceu, que nunca deve, na verdade, nossa história nunca deviou existir. But understanding what happened, that our history was not supposed to be taking place, Isso explica. this explains it. Could you repeat that? Poderia repetir isso? I think my brain is sluggish this morning. Não sei se... Acho que não estou acompanhando o seu pensamento. So Christ was meant to return in 1863. Então, Cristo deveria ter voltado em 1863. Isso era durante um tempo de... Foi depois do espalhamento. This was after the scattering. Então, não teria que ter mensagem de tempo. So there was no need for a time message Ok? or message based on time. Então Ellen White disse que não vai ter mensagem de tempo nunca mais. And this is why she says that will never again be a message on time. Eu acho que a maioria das citações se encontra nesse período onde ele And disse I would isso. say the majority of the quotes, they fit into this period. What period is that? Qual período é esse? Do 44 ao 63, mais ou menos. 1844 to 63. Então, tem algumas citações que ela disse que não vai ter tempo nunca mais. So there's some quotes where she says that never again will be time. Eu estou dizendo que eu acho que ela diz isso porque ela não considera que ia ter um outro tempo de reunião. I'm saying she's saying these things because she's not considering that there would be another time of gathering, Não, porque Cristo ia vir. that Christ would return then. So she doesn't see our later history. She doesn't say. She doesn't see it. Então ela não vê a nossa história, But Paul did. mas Paulo viu. He knew that there would be a time in the future Ele sabia que haveria um tempo no futuro, where the message of the judgment could be proclaimed. onde a mensagem do juízo deveria ser proclamada. And Ellen White didn't have that eyesight that Paul had. E Ellen White não teve essa visão ou essa vista que Paulo teve. Exato. Isso só podemos aprender vendo linha sobre linha. Por isso que não Yes. tem textos. And this we can only learn by line upon line because there's no text or no quote for this. Yes. Sim. So the first date I wanted to consider Então a primeira data que eu gostaria de considerar is 2014. é 2014. The reason I want us to see 2014 A razão por que eu quero olhar para 2014 is because it's 2014 that gives us light on 2019. é porque 2014 que ilumina, que nos dá luz sobre 2019. It's impossible to establish 2019 without first having 2014. É impossível estabelecer 2019 sem antes estabelecer 2014. If we consider this date Se considerarmos essa data as it was understood in 2012, da maneira como foi entendida em 2012, when the 151, the 126 began to be understood, quando começamos a entender os 151 e os 126, is that it also takes you back to 1863. entendemos que
ela também nos leva de volta para 1863. And it's just 1863 that I want us to consider for the rest of the time we have this morning. E para o restante do tempo que temos essa manhã, eu gostaria de considerar somente 1863. It isn't the 126 that takes you to 1863. Não são os 126 que te levam até 1863. What number are we using? Qual número estamos usando? 151. The 151. 151. In 1863 Em 1863, is an interesting point in history. essa data é um ponto interessante na história. What is happening externally? O que acontece externamente? The Civil War. The American Civil War A Guerra Civil Americana. begins in 1861, Começa em 1861 and where does it end? e onde ela termina? 65. 1865. 1865. You have 2 years and 2 years. 2 anos, 2 anos. When we see a midpoint, Quando vemos um ponto no meio, what does that remind us of? isso nos lembra de quê? If we were to go back into Millerite history, Se voltássemos para a história millerita, what is 2014? o que é 2014? Sister Annabeth, Irmã Annabeth. if we could have the microphone. Microfone. The Sunday law. Decreto dominical. In Millerite history, Na história millerita. You're asking what 2014 was in Millerite history. Você pergunta o que 2014 é para a história millerita. I'm not sure if it's is it Concord? Não sei se é Concord. I'm not sure. Não I tenho don't certeza. remember. 2014 2014 is Sunday law in our history. é decreto dominical para a nossa história. What happens after Sunday law? If we did this line, E o que acontece depois do decreto dominical? Se fizéssemos essa linha aqui. give me this history. Essa história. Like the next waymark would be close of probation. Diria que o próximo marco seria o fechamento da porta da graça. Can you mark anything in between? Será que consegue marcar alguma coisa no meio? The loud cry. So you would say there's a loud cry. Um alto clamor? Where would you mark its beginning? Onde você marcaria o seu começo? Is it just this one waymark? É apenas esse marco? No, at the midnight cry. Não, o clamor da meia-noite começa. Like it's an increase. Ele aumenta. An increase from when? Começa quando aumentar? I'm not sure. If it swells to a loud cry, Se ele aumenta para um alto clamor, using Ellen White's language, na linguagem da Ellen White, where does the swelling begin from? quando começa esse avolumar-se? Because it must begin from another waymark. Porque tem que começar em algum outro marco. I don't know. So the loud cry, O alto clamor, the culmination of that swelling, uma culminação desse avolumar-se. we would begin it at Sunday law Começaríamos esse no decreto dominical and say that it grows or swells till it's a loud cry. e dizemos que ele aumenta e ele avoluma-se até o alto clamor. Because what is this time period? Então esse período é o quê? Yeah, what's this time period? Qual é esse período? What's some other names you could give this time? Que nomes vocês podem dar para esse período? If we were to say Sunday law to close of probation, Dizemos então decreto dominical até fechamento da porta da graça. The Nethinims. Netineus? what about them? O que é sobre os netineus? That's the time when they're getting called in. Eles são chamados. Where do you begin calling them?
Quando começamos a chamar eles? Sunday law. Sunday law. Decreto dominical. So there's a call here, Então temos um chamado aqui and it swells into a cry. e ele aumenta a volume-se para um clamor. So you can see the beginning process of that calling in Então você vê que o começo desse chamado begins at Sunday law, começa no decreto dominical. and this is their harvest. E essa é a colheita deles. If you're going to bring someone in, Se você quer chamar alguém para dentro, you begin to call them. você começa a chamá-los. You must be calling them with a message, Você tem que chamá-los com uma mensagem. but it begins soft or small, Mas começa suave e pequeno and then it swells e logo isso avoluma-se until it's a loud cry. até que é um alto clamor. So if we take that down into our history, Então, se nós aplicamos isso para a nossa história, how would you draw that? como você ilustraria isso? That 2000 from 2014 until 2019. 2014 a 2019. And in between we have 2018. No, I'm not sure. 16, 18. Não tenho certeza, 2016, 2018. The problem is you're bringing in something else you know about, O problema é que você está introduzindo aqui outros elementos, but we don't get that from this model of Sunday law close of probation. mas não é desse modelo que obtemos essas informações. The information we have on this history As informações que temos nessa história, just gives us one way mark. essa nos dá apenas um marco. Do you want to place that? Quer marcar ele? So we would say it began in 2014. Nós dizemos que começa em 2014, You're okay with that? tudo bem? What do we have in in this history, 2014? E nessa história temos o que em 2014? Time begins to be opened up. O tempo começa a se abrir. We're beginning to understand this history. Começamos a entender essa história. So 2018, Então, 2018, we have time of close of probation, temos o tempo do fechamento da porta da graça, which is what you would expect que é o que você esperaria, to have the day and the hour. saber a hora e o dia. But then we went to another logic to place 2016. Mas logo fomos para uma outra lógica para localizar, para marcar 2016. So if we brought these two into Millerite history, Se aplicássemos isso aqui à história milerita, you don't have to do it in order. não precisa fazer na sequência. Are there any dates you can give me? Mas será que você saberia me dizer alguma data? 1844. 1854, Yes. At the end. no fim. So close of probation. Yeah. Fechamento da porta da graça para eles. Do you know the month? Sabe o mês? The month. October. Outubro. October? It's 22nd. Yes. 22. Where would you mark their midnight cry? Onde você marcaria o clamor da meia-noite? August. August? Agosto. From the 12th to the 15th. Yes. Do 12 ao 15. And I think April. E abril, eu acho. What did they have in April? O que eles tiveram em abril? What information? Qual informação? What do you mean? Can you speak up a little bit? What do you mean? A que você se refere? What happens in April? O que acontece em abril? I don't remember. Não lembro. April, they're disappointed Abril, eles são desapontados. because they're expecting Christ to return. Porque eles esperavam a volta de He Cristo. doesn't come back. E ele não volta. So April's a disappointment. Então, abril é um desapontamento. And then what message do they have? E logo eles têm qual mensagem?
after April. após abril. That he is coming in the next year. In the next what? In the next year. Que ele volta no próximo ano. So it's not 1843, it's 1844. Então não é 1853, mas é 1854. They don't have that message in April. Mas essa mensagem eles não têm em abril. They just have that period of disappointment. Eles têm apenas esse período de desapontamento. So when do you know the date when it was first given? Então, você sabe a data quando foi dado pela primeira vez? Because there's a camp meeting here, Porque existe uma campal aqui, Exeter. Exeter. You can place one in this history. Podemos marcar isso aqui na história. You can place 3, Podemos marcar 3, which I think you already know because you gave me August 12. que eu acho que você já conhece, porque você mencionou 12 de agosto. You might just need reminding. I remember one of them is in July. Sei que um acontece em julho, Yes. July, julho, But I don't remember the date. mas não lembro da data. and this is Boston. July 21. 21 de julho. So it begins at this camp meeting in July. Então começa nessa campal em julho. This is where Samuel Snow shares the message É aqui onde Samuel Snow ele compartilha a mensagem of October 22. e sobre 22 de outubro. Does anyone want to add to this? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Perdão? 1st of August. The 1st of August? 1º de agosto. And what is that? Isso é o quê? Concord. Concord. So what you can begin to see O que vocês podem começar a ver is that there's a swelling. que existe um avolumar-se. Boston, Concord, Exeter. Boston, Concord e Exeter. So why did we go here to look at 2014? Então, por que vimos para cá, para olhar para 2014? Why did we go to Millerite history? Por que fomos para a história millerita? Because of the midpoint. Because do ponto no meio. The midpoint. Ponto. Can you draw that for me? Pardon me? Would you Can you elaborate? draw that for me? Será que você pode ilustrar isso para mim? So July 21st was the midpoint. And Concord as well. Okay, give me Concord. Então, você me deu And Concord. we'll move back to Boston. Vamos agora ir para trás, para Boston. And Concord is the midpoint between Boston and Exeter. Yes. So you have 11 days Então você tem 11 dias between July 21 and August 1, entre 21 de julho e 1º de agosto and 11 days from August 1 to August 12. e 11 dias de 1º de agosto até 12 de agosto. So Concord itself becomes a midpoint. Então Concord em si se torna um ponto no meio We brought that into our time. e trouxemos isso para o nosso tempo. What waymark is that? E isso é qual marco? 2016, 2016, which is midway. que é o meio. So you've seen Concord as a midpoint. Então vimos que Concord ele é um ponto no meio. Brother Emilis. Sorry, no, Brother Mateus. Irmão Matias, I meant you, sorry. You mentioned first Boston. você mencionou primeiramente Boston. You said it's midway. Você disse que é a metade do caminho. What dates do you want to give me? Quais datas você quer dar? 19 de abril, April 19th, e 22 de outubro. and October 22nd. April 19, October 22. 19 de abril e 22 de outubro. Do you want to explain that at all?
gostaria de explicar e expandir um pouco sobre isso? Acho que era 91 dias. I think it's 91 days. Para cada marco. Between, 91 days. Acho que sim. Não me lembro exatamente. I don't remember. We can just do months. Podemos fazer os meses We apenas. want to do months. 3 meses. 3 months. 3 months and 3 months. 3 meses e 3 meses. And we see July 21 as midway. E nós vemos que 21 de julho é metade do caminho. Why was that important for the Millerites? Por que isso era importante para os mileritas? Tinha que reconhecer que estava na meia-noite. Because they could recognize that they were at midnight. They could recognize midnight. Eles poderiam reconhecer meia-noite. Why would they recognize midnight? E por que eles reconheceriam a meia-noite? You might say midway. Why do they say midnight? Você poderia dizer metade do caminho. Por que eles dizem meia-noite? Porque entendiam que estavam cumprindo a palavra das virgens. Because they understood that they were fulfilling the parable of the 10 virgins. Que a noite começou no 19 de abril. Que a noite começou 19 And de the abril. night had begun at April 19th. So they can see that they're watching the parable of the 10 virgins in its fulfillment. Então estão observando a parábola das 10 virgens no seu cumprimento. They take the word midnight from the parable of the 10 virgins, Eles pegam a palavra meia-noite da parábola das 10 virgens and they see that that is where the virgins were awoken. e eles dizem, olhem, é ali onde as virgens são despertadas. So they make July 21 to be midnight. Então eles tornam 21 de julho como metade do caminho. And it's the midway point between April 19 and October 22. Torna isso meia-noite. Isso é também o ponto na metade do caminho entre 19 de abril e 22 de outubro. So October sister- 22nd? What's the first? No. Yeah. April 19, October 22. Okay. Sister Jessica, Irmã Jéssica, if July 21 is Boston, se 21 de julho é Boston, it's Sunday law, é decreto dominical, and 2014. e 2014. 2014 becomes a symbol of Sunday law, Boston, midnight. 2014 se torna então um símbolo para decreto dominical, para Boston e para meia-noite. And it's midnight because it's midway. E é meia-noite porque é metade do caminho. What is 2014 midway of? 2014 é o meio do caminho de quê? Eu confesso que eu tô meio perdido na explicação. I confess that I'm a little lost in this explanation. Tô pegando o raciocínio ainda. I didn't get the logic yet. Okay. I'll just repeat it to close. Eu vou apenas repetir para encerrar. And then tomorrow morning I'm going to ask you to repeat it E amanhã cedo eu vou pedir mais uma vez para você repetir. and draw it out for us. E para que você ilustre ou delinee isso para nós. So we have July 21 Temos 21 de julho in Millerite history. na história milerita. April 19, 19 de abril, they experience a disappointment. eles passam por um desapontamento. They've predicted the second advent. Eles predisseram o segundo advento. Their prediction was wrong. A previsão deles era equivocada. And they don't then have a message about when the second advent will occur. E logo eles não têm mais uma mensagem sobre quando ocorreria o segundo advento. July 21 is the first of 3 camp meetings. O 21 de julho é o primeiro de 3 campais. This is the work of Samuel Snow. E essa é a obra de Samuel. He gives the message of time in July 21 Ele dá uma mensagem de tempo em 21 de julho. that
October 22 que o 22 de outubro is the second Advent. seria o segundo advento. He gives that message at the Boston camp meeting. Ele dá essa mensagem na Campal de Boston. If we were to take that to the line of the 144,000, Se levássemos isso para a linha dos 144 mil, this is Sunday law. seria esse aqui o decreto dominical, It's announcing the close of probation. anunciando o fechamento da porta da graça. The message is given here at Boston, É dada uma mensagem aqui em Boston which begins to swell que começa a volumar-se. into a midnight cry, Avoluma-se para um clamor da meia-noite, just like at Sunday law, it swells into a loud cry, assim como o decreto dominical se avoluma para um alto clamor, leading up to close of probation. que leva ao fechamento da porta da graça. July becomes a symbol of midnight in the parable of the 10 virgins. Na parábola das virgens, o julho se torna um símbolo para a meia-noite. The virgins have been sleeping As virgens haviam estado dormindo and they're awoken e eles são at despertados midnight. à meia-noite. This is the message of Samuel Snow, Essa mensagem de Samuel Snow. and you can see it as midnight, E vocês podem ver isso como meia-noite, also based on the logic baseado também na lógica that it's midway. que isto é a metade do caminho. Midnight is midway, Meia-noite é a metade do caminho. which is a symbol that's drawn here. Which is a symbol? That's drawn here. Que é o símbolo que está ilustrado aqui. Because July 21 is midway Porque 21 de julho é a metade do caminho between April 19 and October 22. entre 19 de abril e 22 de outubro. So that was how they understood it, Então foi assim que eles entenderam. that July 21 was midway. Que o 21 de julho era a metade do caminho. So tomorrow Então amanhã we'll review this, vamos revisar isso. and then we'll look at April 19 E logo vamos olhar para 19 de abril and October 22 in our history e 22 de outubro em nossa história. to draw some conclusions about what 2014 becomes. E vamos tirar algumas conclusões sobre o que se torna 2014. Because 2014 takes us back to 1863, Porque 2014 nos leva de volta para 1863. and 1863 is midway. E 1863 é a metade do caminho. We'll review that in the morning at 7. Amanhã vamos revisar isso. If you will kneel with me in prayer. Vamos nos ajoelhar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings. obrigado, Senhor, pelas bênçãos. I pray, Lord, for this day that is before us. Oramos, Senhor, pelo dia que está se iniciando. I pray, Lord, for your latter rain. Oro também pela chuva serôdia, Senhor. While we're still in a time we can ask for it. Enquanto estamos ainda num tempo que possamos pedir por essa chuva. I pray for this movement, Oro também pelo movimento. that you'll prepare us for November 9 Que o Senhor nos prepare para o 9 de novembro. in heart and mind, No coração e na mente. that we might have unity, Que possamos ter união. be prepared for the test that's before us. Que sejamos preparados para o teste que está à nossa frente. I pray this in Jesus' name. Oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.